Dando continuidade aos trabalhos, atendendo ao pedido regimental por sessão do deputado Celso Giglio, concedo a palavra ao nobre deputado Fernando Capês. O senhor tem o tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente Camilo Gava, ilustres deputados Pedro Bigardi, Adriano Diogo, vamos falar sobre essa questão envolvendo o Estado laico e a retirada de símbolos religiosos de repartições públicas. Vou ler aqui um artigo que será publicado no Diário Oficial por mim escrito. Recentemente, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública pleiteando que fossem retirados das repartições públicas do Estado de São Paulo todos os símbolos religiosos, entre os quais a cruz, representação maior da fé cristã. A ação pede a concessão de liminar, já denegada pela juíza da Terceira Vara Civil Federal, doutora Maria Lúcia Lencastre Ursaia, para remoção dentro do prazo de 120 dias, sob pena de multa diária. Dentre os argumentos, encontra-se o de que pessoas que se dirigem aos prédios públicos poderão se sentir ofendidas pelos símbolos ou sinais religiosos. A argumentação básica é a de que o Brasil optou por um Estado laico. Eis a questão: o Estado laico não tolera em suas repartições a expressão da fé em Deus por meio de símbolos? De acordo com o filósofo francês Michel Villers, há uma clara e indesejável tendência nos sistemas jurídicos contemporâneos de conferirem à laicidade um conteúdo de antagonismo à religião, deturpando-a em puro laicismo, no qual a fé é desprezada e totalmente substituída pelo racionalismo profano. Nega-se a ressurreição de Cristo, bem como seus milagres relatados por testemunhas no Evangelho, porque tais fatos ofendem a razão mundana. Tudo que não for possível demonstrar racionalmente, à luz da compreensão humana, não é científico, não é laico, logo se opõe ao Estado racional e moderno. Trata-se de uma volta ao movimento iluminista do final do século XVIII, em que a soberba do antropocentrismo e o egoísmo individualista suplanta a crença em dogmas absolutos pré-constituídos. Laico, no entanto, não quer dizer inimigo da religião. Etimologicamente, laico ou leigo provém do termo grego laikos, que designa o que se refere ao povo, laos. O termo leigo, laikos, serve apenas para diferenciar as pessoas consagradas para uma missão especial, tais como os diáconos, presbíteros e bispos, daqueles que são apenas consagrados no batismo. Conferir Dom Fernando Antônio Figueiredo, Introdução à Patrística, Rio de Janeiro, Editora Vozes, 2009, página 46. Laico não designa, portanto, algo não religioso, nem contrário à fé, mas apenas aqueles que não exercitam como vocação o ministério religioso. Estado laico não é Estado sem fé, ateu, ou que se antepõe a símbolos de convicções religiosas, mas tão somente Estado não confessional, sem religião oficial ou obrigatória. Assim, ao contrário do que parece à primeira vista, a expressão laico não se opõe, nem repudia, mas antes coexiste pacificamente com as religiões, sem molestá-las ou coibi-las. Aliás, a Constituição Federal, em seu artigo 19, inciso 1º, prevê até mesmo a possibilidade de aliança entre Estado e Igreja, sempre que nos termos da lei houver interesse público. Um Estado não confessional
significa apenas um Estado não regrado por normas religiosas, sem implicar em nenhuma postura comissiva de hostilidade ao status quo. A Constituição Federal de 1988 consagrou o Estado democrático de direito, calcado na busca da igualdade formal e material. Tem como seu objetivo promover o bem de todos, sem preconceito de qualquer natureza, incluindo o preconceito contra a opção religiosa, e se alicerça na dignidade da pessoa humana, busca a tolerância mútua e a coexistência pacífica. Cabe ao Estado e à sociedade de uma maneira geral não encorajar manifestações de intolerância daqueles que se sintam ofendidos pela livre expressão da fé alheia. A retirada de símbolos já instalados, mesmo que em repartições públicas, leva à alteração de uma situação já consolidada em um país composto por uma quase totalidade de adeptos da fé cristã, e agride desnecessariamente os sentimentos de milhões de brasileiros, apenas para contentar a intolerância e a supremacia da vontade de um restrito grupo de pessoas. A Constituição Federal não conformou um Estado ateu, nem hostil ao cristianismo, apenas estabeleceu um regime não confessional. Não há religião oficial, mas também não há política oficial de repúdio à religião. O jurista Ives Gandra da Silva Martins chega mesmo a propor àqueles que professam a sua intolerância às expressões religiosas. No preâmbulo da nossa Constituição, os nossos representantes constituintes promulgaram a Constituição expressamente invocando a proteção de Deus. Seria o caso, então, de um Estado ateu mudar o preâmbulo para que a Constituição fique promulgada sem a proteção de Deus. Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal e cultor do direito constitucional, observa em sua obra Curso de Direito Constitucional: Estado brasileiro não é confessional, mas tampouco é ateu, como se deduz do preâmbulo da Constituição, que invoca a proteção de Deus. Admite que o casamento religioso produz efeitos civis. A laicidade do Estado, diz Gilmar Ferreira Mendes, não significa, por certo, inimizade com a fé. Devemos buscar a conciliação como meio de transformar as relações pessoais e pacificar os conflitos. Como ensinou Nelson Mandela, não há futuro para a humanidade sem perdão e reconciliação. Não basta a força e a coerção para a solução das crises nas relações interpessoais. A verdadeira paz não se faz com o silenciar do outro, pois quando há um vencedor, sempre resta um vencido humilhado e pronto a desafogar os instintos de vingança. Paz é curar o coração das pessoas e dos povos. Paz é conseguir que vítimas e agressores se perdoem e se reconciliem. Paz é não se sentir ofendido pela liberdade de expressão alheia, mas ao contrário, compreendê-la e tolerá-la. A religião tem sido relegada a um plano de separação abismal da vida secular, desperdiçando-se ao longo dos séculos tantos ensinamentos filosóficos que constam das escrituras sagradas e que poderiam ter levado à solução pacífica dos conflitos e guerras que assolaram a humanidade. Como mecanismo eficaz de inibição da violência, da correção de rumos e da solução de desentendimentos, a religião deveria ser tratada com maior deferência e atenção. Cabe a todos nós a tarefa de buscar a união e a tolerância entre Estado e religião, entendida a religião como complexo de regras calcadas na fé em Deus e na crença do compromisso de paz,
harmonia e tolerância com a humanidade. Diferentemente de uma postura religiosa, eu, que sou um deputado que não exerce nenhum ministério de fé religiosa, minha formação é jurídica, venho do Ministério Público, manifesto aqui a minha preocupação com uma certa tendência à deformação e deturpação da expressão Estado laico. Devemos propugnar pela tolerância e o respeito àqueles que expressam de maneira pública e por meio de símbolos a sua fé na religião. A religião é um poderoso instrumento de contenção da violência, inibidor da criminalidade, tem a força, juntamente com a estrutura familiar e um Estado presente na educação, para corrigir os rumos dessa juventude e garantir um futuro de harmonia e desenvolvimento entre os povos. Portanto, venho aqui manifestar com preocupação este movimento para a retirada de crucifixos de repartições públicas, como se o Estado laico significasse por si só um Estado que se antepõe e não admite uma situação já consolidada, como é o caso da expressão da fé cristã por meio dos crucifixos em repartições públicas. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado José Bittencourt. Para uma comunicação, nós... Tem Vossa Excelência 2 minutos pelo tempo regimental. Senhor presidente, ouvi atentamente a manifestação do ilustre deputado Fernando Capês. Evidentemente, subscrevo na sua totalidade esta ação civil pública do Ministério Público Federal. O resultado dela, em sendo acolhida, é de alcance nacional. Entretanto, as ponderações feitas pelo deputado, muito embasadas e com bibliografia rica, a questão do princípio da laicidade, que nós concordamos, que alguns pensadores resulta justamente no racionalismo e no iluminismo, no antropocentrismo. Evidentemente, o que nós lutamos é para que não haja, a despeito do princípio da laicidade do Estado, privilégio de religiões A, B ou C em detrimento de outras religiões. O Brasil é um país laico desde a República de 1889, a primeira república a primeira carta republicana, e aliás já tinha um decreto do Império que já apontava para o princípio da laicidade do Estado. Entretanto, o que me preocupa nos dias de hoje, está muito claro, Estado é Estado, Igreja é Igreja, aqui no nosso país. Mas o que me preocupa é privilégios que se dá a uma determinada religião em detrimento de outras religiões. Sou plenamente favorável ao discurso do deputado Fernando Capês com esta observação. Tanto é que temos um projeto aqui na casa do Estado no âmbito do Estado de São Paulo, inclusive passou por todas as comissões, de que o Estado não pode privilegiar uma religião em detrimento da outra. Parabéns pelo discurso, deputado Fernando Capês. Senhor presidente. Não, uma parte, excelência. Apenas para registrar, foi feita uma comunicação e não uma parte. Pela ordem, deputado Capês. Como não foi solicitada uma parte, mas foi uma comunicação, solicito a restituição do final do meu tempo para que eu possa concluir a minha manifestação. Não é isso, deputado? Passo a palavra para Vossa Excelência, por permuta, pelo fato de ter formulado um pedido do deputado Milton Leite e teu tempo ter sido esgotado. O senhor tem mais 10 minutos do meu tempo regimental. Tem 10 minutos para que o senhor possa falar. Por permuta formulada pelo deputado Milton Leite Filho. O senhor tem o tempo regimental de 10 minutos.
Deputado Capês. A parte, excelência. Com a parte, nobre deputado Roberto. Eu estava ouvindo atentamente as palavras de Vossa Excelência do meu gabinete e não pude deixar de descer ao plenário para cumprimentá-lo efusivamente pela sua colocação, pelo seu discurso, pelas suas palavras, sempre de muita clareza, muito equilíbrio e, sobretudo, de uma coragem vulgar. Um tema delicado que Vossa Excelência aborda de uma maneira absolutamente clara, né, para que não se confunda a laicidade de um Estado com a falta de religião do Estado. Então, quero cumprimentá-lo efusivamente e comungar plenamente com os seus pensamentos. Muito obrigado, eminente deputado Roberto Engler. Eu compreendo as preocupações do meu colega, lúcido deputado José Bittencourt. A questão que colocamos aqui, ela antecede a essa eventual e possível e indesejável disputa entre uma religião e outra. Não é isso que se quer. O que estamos falando é algo que antecede a isso, ou seja, um Estado que sequer admita que esse tema seja colocado em pauta. E me preocupa essa tendência. Ela já foi manifestada no final do século XVIII, durante todo o século XIX, quando a humanidade estava perplexa com as descobertas da ciência, com o surgimento da teoria evolucionista de Darwin, com o racionalismo cartesiano, que parte da demonstração matemática de toda a verdade. René Descartes dizia que toda a verdade pode ser demonstrada a partir de uma formulação filosófica calcada no raciocínio matemático. Ora, mas o próprio Descartes, racionalista, pragmático, cunhou a célebre frase: penso, logo existo. Ora, o pensamento é um dom espiritual. O próprio Descartes parte de uma verdade absoluta, a de que todos nós pensamos e, portanto, somos dotados de espírito, para, a partir desse instante, com o desenvolvimento do pensamento, partir para a demonstração da verdade. Mas a humanidade, ao longo do século XVIII, ao longo de todo o século XIX, se viu extasiada pela pretensão do homem ser dotado da onisciência, da capacidade de demonstrar todas as realidades cientificamente. E a partir desse momento, toda a verdade pré-estabelecida, como são os dogmas da fé lançados nas Sagradas Escrituras, passam a ser tidos como verdades repudiadas. Toda aquela verdade que não for passível de uma comprovação científica há de ser repudiada. E é esse o preciso momento que nós estamos atravessando. Eu vejo, e esse momento, com extrema preocupação. O nosso telespectador que assiste assiduamente à TV Assembleia há de se indagar: mas é uma cruzada religiosa de um deputado que não é padre, não é pastor, não professa o ministério religioso? Não, não é. Mas é uma preocupação com o momento atual que vivemos. Tenho acompanhado nos documentários pela televisão, em recentes publicações que chegam às bancas, uma tentativa da humanização da figura de Jesus Cristo, como a sua negação como entidade religiosa, como símbolo maior da fé cristã. Tentam demonstrar, em primeiro lugar, através de uma série de teorias não comprovadas, que não houve a ressurreição. Tentam demonstrar que Jesus Cristo... Eu peço apenas que seja garantida a palavra. Eu não conheço essas pessoas que estão aqui, apenas para que eu possa terminar. Essa presidência pede que as manifestações sejam comedidas, tendo em vista o nobre parlamentar estar discursando. Nobre deputado Fernando Capês, Vossa Excelência permite que eu faça uma parte a Vossa Excelência? Concedido a parte ao nobre deputado Salim. Bem rápido, bem curto. À vontade. Porque eu quero, nesta oportunidade, como o deputado mais antigo desta casa, desde 1965, cumprimentá-lo, que Vossa Excelência está fazendo um discurso cristalino, respeitador, que merece o cumprimento efusivo de todos nós parlamentares aqui. Tenho certeza
Eu gostaria... Não, Vossa Excelência tem que pedir para o presidente utilizar do mecanismo do regimento para fazer essa comunidade respeitá-lo. E a mim também. Parabéns, Fernando Capês. Parabéns 10 vezes. Eu gostaria, pela ordem, eu gostaria de advertir o público aqui presente que, de uma forma democrática, nós temos aqui o nosso regimento interno, que diz o seguinte: os espectadores não poderão estar armados e deverão guardar silêncio, não se lhe sendo lícitos aplaudir ou reprovar o que se passar no cenário. Então, eu peço por gentileza que vocês respeitem o nosso regimento. E o senhor tem a palavra, deputado. Me parece, eu estou vendo até pelas placas, são representantes do Sindicato da Saúde que vêm aqui para enfrentar a discussão sobre o tema do projeto de lei encaminhado pelo governador José Serra. Evidentemente que eu acompanhei atentamente a exposição do deputado Adriano Diogo, sempre bastante detalhista, percussiente, na demonstração do seu raciocínio, e pretendo também debater essa questão no momento oportuno. Parece apenas que eu estou enfrentando um outro ponto, porque o grande expediente é o momento para as manifestações as mais variadas. Evidentemente, essa questão, ela merecerá, assim que entrarmos na ordem do dia, o detalhado debate. É que aqui, nesse momento, há uma variedade de temas que são tratados. E não necessariamente esse que terá o seu momento adequado. Inclusive, eu vou fazer uso da tribuna para debater. Estava acompanhando os novos deputados. Deputado Rui Falcão. Pela ordem, presidente. Sem prejuízo do tempo do orador, e quem sabe até em favor da intervenção dele. Nós acabamos de receber, presidente, e eu apelo aqui para o seu espírito democrático, uma solicitação de diretores do Sinte Saúde para que a gente possa preencher os locais restantes com funcionários, com pessoas interessadas em acompanhar o nosso debate. E, em seguida, assim que se concluir a audiência pública do orçamento, lá no Franco Montoro, que também essas pessoas possam ingressar no Franco Montoro e de lá, pela TV, acompanharem o nosso debate. Talvez isso, inclusive, permita que o deputado Capês, que se pronunciará posteriormente a respeito desse projeto, creio eu, possa concluir a sua oração e a gente dê acesso a essas pessoas que já aqui é a Casa do Povo e todos nós temos interesse em que elas possam participar. Obrigado, presidente. Nobre deputado Rui Falcão, essa presidente já fez contato com a assistência militar da Casa para que providências tomadas e que os visitantes que aqui estejam realmente tenham toda a segurança e possam acompanhar os trabalhos. E a gente solicita às pessoas que já estão, né, pessoas da área da saúde, aí, que realmente acompanhem os trabalhos e possam acompanhar as colocações dos deputados aqui em plenário. Com a palavra, o deputado... Muito obrigado, senhor presidente. Da nossa parte, não há nenhum problema em que haja manifesto, desde que a gente possa concluir o raciocínio, mas não vejo nenhum problema em que as partes que aqui vieram se manifestem. Não há problema. Muito bem, mas nós estamos aqui, é importante que se conscientize, se foque essa questão. Nós não devemos adotar um Estado que seja confessional. A Constituição não quer um Estado regido por normas religiosas. A Constituição não deseja que se assuma aqui no Brasil uma religião oficial. A Constituição quer sim que haja uma separação entre Estado e religião, e nós temos feito essa colocação, procuramos fazê-la de modo bastante claro, mas há uma preocupação com a crescente hostilidade à religião, como se fosse um tema abissalmente separado do Estado secular. E as consequências que isto traz são consequências nefastas para a sociedade. Ainda para aqueles que não professam a sua fé, ainda para aqueles que não têm uma crença, sejam eles ateus, sejam agnósticos, mesmo sob um prisma científico, sob uma análise leiga da Constituição, não há como serem desconsiderados ensinamentos e posturas filosóficas que nos auxiliariam a solucionar grande parte dos conflitos da sociedade. Quem há de negar que uma família, num lar bem estabelecido,
em que aquela criança ou adolescente seja fruto, alvo das atenções, que não cresça negligenciado, num estado presente que lhe dê a oportunidade de ter os seus estudos, de praticar esporte, e com a religião livre, evidentemente não obrigatória, mas como uma opção para aqueles que assim desejarem. Quem há de negar uma eficiência deste tripé no solucionamento pacífico dos conflitos? Quanto tempo a humanidade perdeu em relegar a religião a um departamento estanque, desprezá-la, desmerecê-la nos seus ensinamentos sobre a solução dos conflitos? Quantas guerras que assolaram a humanidade, quantos desentendimentos, quantas posturas egoístas que as pessoas humanas acabam alimentando, não decorrem pela inobservância desses textos. Portanto, que fique aqui registrado o seguinte: os romanos já ensinavam, o ideal é que um dos remos não toque a areia da praia, e que o outro não roce as ondas do mar, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem um Estado confessional que coloque uma religião oficial, que seja regido por normas religiosas, que esteja a serviço de uma dada religião, e nem um Estado que hostilize abertamente, ou que veja nesse laicismo uma postura anticlerical, uma postura antirreligiosa. Quando se fala na retirada dos crucifixos de repartições públicas, o que estamos enfocando é uma situação já consolidada, um status quo, para encerrar, um status quo que mereceria sim um respaldo por parte da sociedade. Muito obrigado pela atenção, obrigado àqueles que assistiram, e vamos sim debater o projeto relacionado à saúde pública. Encerrado o grande expediente, passamos à ordem do dia.